Opa! E aí, galerinha? Boa noite! Se estiver agora há pouco, estudar pode ser leve, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática, jovens. Terça-feira, véspera de feriado. Cadê Palmeira do Piauí? São Pedro do Piauí? Sejam todos muito bem-vindos, né? Olha aí, ó. Santiago Portela, nome pesado aí, acompanhando a nossa aula. Quem mais? Mauro Reis. Não é isso? Olha aí, jovens. São Pedro do Piauí. Opa, ó. Cadê? Ninguém disse nada. Eu na expectativa. Vou te contar, João. Vou te contar. Galerinha, segunda-feira, matemática. Temos 2 aulas hoje. Nosso tempo é curto. Vamos começar. Ó, o materialzinho aí aparecendo para você, né? Funções trigonométricas, né? Vamos trabalhar a ideia das funções trigonométricas, jovens. Eu quero só que vocês me atualizem para saber se a gente não já falou sobre isso aqui hoje, né? Esse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês aqui agora, tá certo? Se a gente não já repetiu que o material ele é extenso, né? Aí a gente corre o risco de repetir algum termo, tá certo? Beleza? Vamos aqui comigo, ó. Objeto do conhecimento, né? Funções trigonométricas, seno, cosseno, domínio, imagem e período de uma função. O que mais? Nosso objetivo, resolver situação, um problema que envolva as funções trigonométricas, que envolva seno, cosseno, né? Identificando com as funções periódicas, né? As funções que se repetem. Da teoria prática, resolução de questões durante a aula e para casa, tá? São Pedro do Piauí. Boa noite, Palmeira do Piauí. Agora sim. Boa noite, São Pedro do Piauí. Agora sim. Beleza? De boa na água. Vamos começar. Função seno ou função cosseno, tá? Como é que é a estrutura disso? Pois é, A mais B vezes o seno de Cx mais D, né? Cada termo aqui, gente, tem uma função específica, tá certo? Me atualiza se a gente já falou sobre isso, tá? Beleza? O meu A, ele tem uma função de elevador. Como assim, jovens? Ele vai dizer se a minha função fica em cima ou se ela fica embaixo. Ele vai transladar a minha função, tá certo? Acompanha comigo. Olha aí, se o A for positivo, a minha função sobe. Se o A for negativo, a minha função desce, tá? Além disso, o meu B, jovens, perceba que o B está multiplicando o seno, né? O meu B tem a função chiclete. O que é essa função chiclete, tá, gente? Isso é uma metáfora, tá legal? A função chiclete, jovens, é que faz a função ou ela expande ou ela comprime, né? Beleza? É o que a gente chama de amplitude, tá? É o que a gente chama de amplitude. Olha aí, ó. Amplitude da minha função, tá certo? Beleza? Além disso, jovens, acompanha comigo a imagem da minha função. Olha aí, ó. A imagem da minha função tá dependendo aí, né? Se o B é positivo ou se o B é negativo. Tá? Se o B é positivo ou se o B é negativo. Tá certo? Isso aqui, gente, é o ponto-chave do estudo de função seno ou função cosseno. E a gente tem o período. Tá certo? O período é o detalhezinho do C. Né? O período é 2π sobre o módulo de C. C está lá dentro do nosso ângulo, multiplicando x. Tá certo?
2π sobre o módulo de C. Beleza? Produção, me dá 2 minutos aí. 2 minutos. Olha aí, galerinha. Basicamente, o que você precisa saber em teoria sobre função seno ou função cosseno são essas estruturas. Essa estrutura ela serve tanto para a função seno como para a função cosseno. Tá bom? Ó. Função seno. Função seno. Olha aí como é que é a nossa função seno, jovens. A função seno, gente, ela vai num formato de onda, né? E ela se repete. Ela se repete. Ela tem uma estrutura, né? Ó, ela começa lá no zero. Ela começa lá no zero, ó. Aí ela vem subindo. Aí, ó, faz uma curvinha ali no π sobre 2, é a altura máxima, né? Atinge o valor máximo. Aí ela vem descendo, ó. Zera de novo no π, né? Quanto é o seno de π? Zero. Atinge o seu valor mínimo no 3π sobre 2, né? Menos 1. E volta a crescer, ó. Aí, jovens, a partir daí ela começa a se repetir. Tá? Ela começa a se repetir em forma de onda, tá? Ela começa a se repetir em forma de onda. Essa estrutura da função seno, a função cosseno também tem uma similar. Eu quero que vocês memorizem essa daqui, ó. Essa daqui é a função seno. A função, olha só, vamos colocar aqui. A função f de x igual ao seno de x. Olha aí, ó. F de x igual ao seno de x. Tá certo? Além disso, a gente também tem a função cosseno. Olha como é a função cosseno. A função cosseno, jovens, ela já tem, né, também um formato de uma onda, só que a onda dela, jovens, né, ela já começa lá em cima, né? Ela já começa lá em cima, tá? Ela já começa lá em cima, ó. Aí ela vem, decai, né? No π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é quanto? Zero. Aí ela atinge o seu valor mínimo, que é no π, cosseno de π é menos 1,
e volta a crescer de novo, ó. Volta a crescer de novo. Tá certo? Beleza. Essa aí é a estrutura da função seno e da função cosseno, todas em forma de onda. E perceba que todas elas começam, né, ao iniciarem os seus movimentos, né, ao iniciarem o gráfico, começam positivas, tá? Começam positivas. Tá certo? A função seno começa nula, mas já logo em seguida na partida fica positiva, tá? Passa um bom tempo positivo até o valor de π. A função cosseno, ela começa positiva, ela começa com 1, que o cosseno de 0 é 1. Aí ela vem decaindo, né? Tá certo? Beleza? Essa é a estrutura das nossas funções. Agora, de maneira algébrica. Como assim algébrica? Com letras e números, jovens. Olha aí, ó. F de x igual a mais b, seno de cx mais d. Vamos raciocinar aqui um pouquinho. Eu vou botar uma situação bem aqui para você, tá? Para a gente identificar, tá certo? Olha, ó. Olha aí. Perceba, jovens, que a minha função aí, ó, compara essa função que está aparecendo em preto para vocês, compara com as duas que estão em vermelho, né? A de cima que é a função cosseno e a de baixo que é a função seno. Compara aí. Né? Perceba que ela se aproxima muito de quem? Do jeito como ela está aí. De qualquer uma das duas, né? Tanto faz ser da função seno ou da função cosseno. Agora, a amplitude dela, né? A amplitude dela é a imagem que ela gera. A imagem que ela gera está sempre entre quem, ó? 3 e menos 1, né? A amplitude dela é grande, ó. Tá sempre entre 3 e menos 1. Beleza? Né? Ela sempre vai ficar fazendo ondas, né? Nesse intervalo. Tá certo? Galerinha, essa minha função aí, ó, é a função seno. É a função seno. Olha os meus coeficientes. O A é 1, o B é menos 2, né? O B é menos 2. O C é 1 e o D não apareceu. Quando um dos coeficientes não aparece, é porque, jovens, ele vale 0, tá? É porque ele vale 0. Beleza? De boa na lagoa, tranquilidade. Tudo bem até aí? Só tô com boa noite de Palmeiras e São Pedro do Piauí. Produção, me dá 3 minutos aí pra galera analisar aí nossas estruturas.
Olha aí, galerinha, voltamos. Tudo tranquilo lá em Palmeira do Piauí, né? Show de bola. Olha só. Um especialista, ao estudar a influência da variação da altura das marés, olha só, variação da altura das marés, né? O cara está estudando as marés na vida de várias espécies, né? A título de curiosidade, a maré ela se comporta em formato de onda, né? Para quem não tá ligado. Em certo manguezal, concluiu que a altura A das marés, dada em metros, em um espaço de tempo não muito grande, poderia ser modelada de acordo com a função, né? Poderia ser modelada de acordo com essa função aí, ó. Olha aí. AT igual a 1,6 menos 1,4 vezes o seno de π sobre 6 vezes t, né? Nessa função, a variável t representa o tempo decorrido em horas a partir da meia-noite de certo dia. Nesse contexto, atenção, conclui-se que a função a no intervalo de 0 a 12 está representada pelo gráfico, né? Ele quer uma representação desta função no gráfico de 0 a 12. Temos aí 5 opções, né? 5 opções. Muito bem. A gente consegue anular alguma de cara? Dom Inocêncio, boa noite, Dom Inocêncio, seja bem-vindo à nossa aula. Dom Inocêncio chegando ali, né? A gente consegue anular alguma dessas opções de cara? Sim. Conseguimos anular a letra D. Se você parar para analisar, né? A letra D parece que está quicando, né? Está quicando e o comportamento de uma função trigonométrica não é essa. É em forma de onda. Tá? É em forma de onda. Ok? Tranquilo, de boa na lagoa? Muito bem, jovens. Olha só. Tá aqui a estrutura da minha função. Vamos substituir o t por zero para ver o que acontece? Bora? Vamos substituir o t por zero. Se o t for zero, olha só. A de zero igual a 1,6 menos 1,4 vezes o seno de π sobre 6t. Olha aí, ó. Né? Tô substituindo o t por zero. Tá? Tô substituindo o t por zero. Olha aí, ó. Então, a de zero, né, jovens, ó, vai ser igual a 1,6 menos 1,4 vezes o seno de zero. O seno de zero, né, π sobre 6 vezes zero é zero, né? O seno de zero é zero. Isso aqui é zero, ó. Consequentemente, multiplicado por 1,4, 1,4 vezes zero continua dando zero, né? Continua dando zero. Então, a de zero vai ser igual a 1,6 menos zero. Isso é 1,6. 1,6 menos zero é 1,6. Quando você vai para as alternativas, quer dizer que quando o tempo for zero, dá 1,6. Nisso você já elimina duas opções, né? Ó.
você já elimina a letra E, que está dizendo que é 3. Quando for 0, dá 3. Na letra C também está dizendo que quando o tempo em horas for 0, né, vai dar 0,2. E a gente sabe que dá 1,6, né? Aí a gente fica na dúvida entre letra A e letra B. Entre letra A e letra B, né? Beleza? Como resolver então esta dúvida? Vamos substituir um outro ponto. Vamos testar, jovens. Quando for 3, então. Quando for 3. Na letra A diz que dá 0,2. Na letra B diz que quando for 3, dá 3. Né? Então vamos testar aqui, ó. Quando T for 3. Né? 3 horas vai ser igual a 1,6 menos 1,4 vezes seno de π sobre 6 vezes 3. Olha aí. Então, A de 3 vai ser igual a 1,6 menos 1,4 vezes o seno. Né? Simplifica o 3 e o 6, né? Ó. Simplifica o 3 e o 6 aqui, ó. Chai, aqui, ó. Tom, né? Fica π sobre 2. Π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? 1. Fica 1, né? O seno de π sobre 2 é 1. Então, a gente vai ter aqui, né? É igual a 1,6 menos 1,4 vezes 1. 1,6 menos 1,4 dá 0,2. Então, quando o tempo for de 3 horas, a altura aí, né, da maré vai ser de 0,2 metros. Cadê? Letra A, né, ó. Letra A, né? Letra A, né, jovens? Valeu, produção. Resposta. Letra A. Questãozinha. Deveras interessante. Ok. Olha essa daí, ó. Enem 2018. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, né? Não me peça para pronunciar isso em inglês não, que eu não sei não. Situado em Las Vegas. Las Vegas eu sei, Estados Unidos da América. A figura representa um esboço dessa roda gigante, né? Na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Cadê o ponto A? Tá aqui o ponto A. A partir da posição indicada, né, nessa situação aí, ó, em que o segmento OA encontra-se paralelo ao solo, vamos marcar aqui, segmento OA, tá aqui, ó, paralelo ao solo, rotaciona-se a roda gigante, maior roda gigante do mundo, no sentido anti-horário, né, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial. E F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de T, né? Em função do ângulo, né? Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Tá aqui. A expressão da função altura é dada por... E agora? Ele quer a expressão da função altura, né?
É... Produção, me dá 3 minutos aí pra galera tentar responder aí. Vamos lá. Olha aí, jovens, voltamos. Muito bem. Alguém tentou fazer? E aí? Conseguiram?
Galera de Dom Inocêncio, galera de Palmeiras, São Pedro do Piauí. Acho que vocês não tentaram, não. Olha só, galerinha. O gráfico tá na frente de vocês com todas as informações. Não tá faltando informação nenhuma no gráfico. Vamos substituir. Seja esperto, faz por tentativa, ó. Vamos substituir quando o t for zero. Aqui, ó. Quando o t for zero, a altura é quanto? 88, né? Então vamos substituir em cada um. Seno, aqui ó, no primeiro, ó, 80 vezes o seno de zero, zero, mais 88. 80 vezes zero, zero, mais 88, 88, ó, funcionou na letra A. Vamos ver a letra B, né? Vamos puxar ela bem para cá. É 80 vezes o cosseno de zero, mais 88. O cosseno de zero é 1. 80 vezes 1 mais 88, ó. 88 mais 88 dá 176, né, ó. Aí passou, era para ter dado 88, né, de acordo com o gráfico. Então não pode ser a letra B. Vamos testar a letra C. Vou substituir o t por zero, hein? Vou substituir o t por zero, hein? F de zero igual a 88 vezes o cosseno de zero mais 168. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Né? Então você tem 88 vezes 1 mais 168. Olha aí. 168 mais 88. 256. Também não pode ser a letra C. Vamos testar a letra D. Olha aí, o F de zero igual a 168 vezes o seno de zero mais 88 vezes o cosseno de zero. O seno de zero é zero, né? Então aqui fica 168 vezes zero mais o cosseno de zero é 1. 88 vezes 1. E isso dá 88. Olha, a letra D pode ser, hein? Letra D pode ser. Se eu fizer a mesma coisa na letra E, não vai funcionar. Então, a dúvida que ficou foi entre letra A e D, né? A dúvida que ficou foi entre letra A e D. A resposta, jovens, é a letra A. Por quê? Porque o menor valor que a letra A pode ser é 8. Quando o seno for o menor valor, quando o seno for menos 1, né? Fica menos 80 mais 88. O menor valor, então, é 8. Enquanto, jovens, que a letra D pode assumir valores negativos. Enquanto que a letra D pode assumir valores negativos. Tá?
A letra D pode assumir valores negativos. Professor, e por que não pode ser valores negativos? Olha para o gráfico. Existe alguma região no gráfico que é negativa, que está abaixo do eixo X, né? Existe alguma região do gráfico que está abaixo deste eixo, que eu estou destacando aqui para vocês? Não, né? O gráfico todinho está acima do eixo, ou seja, ele é sempre positivo, né? Então, o menor valor que o gráfico assume é o 8, que é o da letra A. Resposta, jovens. Letra A. Tá? Beleza. A gente está quase estourando o nosso tempo limite de aula. São duas. Agora que a gente está finalizando a primeira. Tá? São duas. Por isso eu quero bastante a participação de vocês e a atenção também. Eu volto já já para a nossa segunda aula. Aguenta aí. Valeu!